Esta mensagem é dirigida aos nossos irmãos brasileiros. Eu estive a assistir ontem a uma entrevista de um médico a um painel de jornalistas e a entrevista consistiu no trecho a que eu assisti, consistiu fundamentalmente no seguinte: o médico apresentava argumentos racionais e provados, por exemplo, de que estamos perante uma pandemia de assintomáticos, que esta doença não é mais grave que outras doenças com as quais temos convivido desde sempre, sem restrições aos nossos direitos, liberdades e garantias, sem lockdowns, e que as medidas de restrição a direitos, liberdades e garantias, de que os lockdowns não estão a ter resultados visíveis em termos de contenção desta pandemia de assintomáticos. E, portanto, estes são os factos provados que o médico estava a apresentar, e a jornalista rebatia com factos irracionais baseados no medo, mas rebatia também com um facto, e é sobre isto que eu quero falar hoje, muito importante, que é um argumento. Rebatia, não rebatia com facto, porque ela não estava a utilizar factos, ela estava a utilizou um argumento, que é um argumento de autoridade, que consistia no exemplo europeu. Ou seja, se na Europa se está a fazer assim, significa, portanto, que está certo. Bom, é um argumento de autoridade que não tem nenhuma razão de ser. E não tem nenhuma razão de ser porque a Europa entrou num processo de autodestruição. Neste momento, eu considero que nós nos encontramos aqui na Europa já numa situação de guerra. Ainda não é uma guerra convencional, mas não é improvável que evolua para uma ou várias guerras convencionais aqui na Europa. E, de facto, os instrumentos desta implosão da civilização ocidental, europeia e humanista são os próprios governos europeus. São os governos europeus, a classe política, são as classes políticas europeias, são os governos, é o governo da União Europeia, e são os meios de comunicação social, ou seja, os meios de propaganda social. É um processo que se iniciou há mais tempo como preparativo, por exemplo, os processos, a doutrina da culpa do europeu relativamente a tudo o que se passa no mundo, as ideologias de género, a feminização do homem europeu, foram tudo preparativos para o que está a acontecer agora. Ou seja, foram processos preparatórios de enfraquecimento e de anestesiamento da população. E, portanto, estamos aqui a chegar a uma fase final de um processo já longo, um processo que foi insidioso, de que nós muitas vezes não nos apercebemos e com o qual muitas vezes fomos coniventes e que está agora a ter o seu resultado final. A Europa está à beira da destruição. Isto é a verdade que os brasileiros precisam de saber. E neste momento as populações europeias estão tão enfraquecidas, estão dominadas pelo medo, estão anestesiadas, que não têm forças endógenas para fazer face a um processo sombrio que se está a bater sobre as nossas vidas. E eu sei que o povo brasileiro, os brasileiros, têm os seus próprios problemas, isso é sabido, isso não ignoro. Eu tenho filhos brasileiros, vivi no Brasil por diversos anos, cerca de 8 anos. Tenho fortes laços, não só familiares, como de amizade e sentimentais com o Brasil. É no fundo, a minha segunda pátria. E, portanto, os meus filhos são brasileiros, enfim. E, portanto, eu não ignoro, eu que sou conhecedor, aliás, eu sou advogado também no Brasil, eu sou conhecedor dos problemas brasileiros. Mas existe algo que não aconteceu no Brasil, que foi este enfraquecimento endógeno da população, ou pelo menos que se encontra no Brasil numa fase muito mais embrionária e que, portanto, torna a população brasileira muito mais resistente ao processo que já se encontra em estado muito avançado na Europa. Portanto, por exemplo, em Portugal nós vivemos sob o governo de uma oligarquia parasitária desde praticamente 25 de abril de 1974, que se revezam no poder e saqueiam o país impunemente.
E não é agora que eles estariam a fazer algo de bom por nós. Não seria agora. Nunca fizeram, porque é que hão de fazer agora? O exemplo europeu. Sim, o governo europeu, o exemplo alemão. Sim, o governo alemão protege as grandes corporações, as grandes empresas alemãs. Não há dúvida quanto a isso. Mas será que isso tem-se traduzido em algum benefício concreto para a população, para o povo alemão? Eu tenho dúvidas. É que o povo alemão, num futuro não muito distante, será uma minoria no seu próprio país. Eu acho que isto diz tudo. Isto tem a ver com aquelas ideologias e doutrinas de que eu estava a falar e, portanto, de facto, o povo alemão daqui, num futuro muito distante, será uma minoria no seu próprio país e será dominado por culturas que são alheias aos valores europeus, ocidentais e humanistas. E, portanto, a Europa não pode servir de exemplo para o Brasil. A Europa pode servir de exemplo para o Brasil como algo que está a correr muito mal, como um processo de autodestruição, como algo de sombrio que se está a acontecer. E o Brasil ainda tem possibilidade de resistir a isso. O povo brasileiro ainda é mais genuíno no que diz respeito à cultura, à civilização ocidental europeia, e no que diz respeito, nomeadamente, aos fatores que estão a enfraquecer, ou que enfraqueceram os povos europeus, e, portanto, os brasileiros ainda têm a possibilidade de resistir de uma forma mais eficiente, de uma forma mais séria e mais efetivamente que coloque efetivamente obstáculos ao que está a acontecer, a um processo que está em curso. E é para isso que eu apelo os portugueses e direi mesmo a Europa. Neste momento nós precisamos de um Brasil forte, precisamos de um povo brasileiro que resista a um dos maiores crimes que está a ser cometido sobre a humanidade. E é necessário que os brasileiros resistam, que os brasileiros não se deixem dominar pelo medo, que os brasileiros não se deixem dividir. Nós estamos perante uma doença que não é mais grave do que outras doenças com as quais sempre convivemos. Desde sempre, a humanidade sempre conviveu com doenças. Nunca se fecharam economias inteiras. É óbvio que há doenças mais ou menos graves. Nós não estamos a falar de uma doença que seja mais grave que a tuberculose. Nós estamos a falar de uma doença que seja mais grave do que a gripe comum. E, portanto, se existe um processo se existe um processo de destruição das economias e destruição das sociedades com base numa pandemia de assintomáticos, é porque outras razões estão por trás disto. E é preciso que os brasileiros resistam. É imperioso que os brasileiros resistam, porque o Brasil haverá de se tornar o último bastião da cultura ocidental europeia baseada no humanismo e na dignidade da pessoa humana.